gente, muito boa noite. O GiraCast está de volta e hoje ele está muito especial. Eu vou ter o prazer de falar sobre cultura, arte e principalmente esperança. Você já deve conhecer com certeza o espaço cultural Dona Antônia, mas hoje nós vamos conhecer um pouco além do espaço físico. Nós vamos falar sobre qual que é o propósito, qual que é o coração por trás disso. E para isso eu vou conversar com ele, Sérgio Martins. Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite para falar desse movimento maravilhoso que é a Casa Cultural Dona Antônia. Eu que agradeço, né? Falar de arte sempre é maravilhoso, a arte liberta, a arte transforma a vida da gente sempre para o bem. E quando a gente tem espaços aqui como o GiraCast para falar disso, é super agradável, traz felicidade, tranquilidade no coração. Então eu que agradeço muito por poder estar aqui com você. Ai, que delícia. Eu já estou assim, super curiosa para saber cada detalhe. Você é o fundador, né? Sim, eu e meus irmãos, junto com minha mãe, sou um dos fundadores da casa e a gente já está há mais de 20 anos na batalha. E a Casa Cultural Dona Antônia, porque era a nossa casa, onde a gente literalmente morava. Começamos em casa mesmo e aí foi nossa família toda e eu também sou um dos fundadores desse espaço aí, que como você bem disse lá no anúncio, Pulsa Arte. Exatamente. E eu vi lá que é desde 2005. 2005 a gente registrou, mas nós começamos em 99. Nossa. 1999, e aí ali com um sentimento de escassez, né? Normalmente esses projetos, hoje nós começamos na informalidade, hoje nós somos uma ONG registrada, e registramos em 2005, mas 99 era coisa da juventude do rock and roll. E aí a gente queria fazer, né? Vamos fazer arte, fazer música, porque não tem espaço cultural na cidade, a gente quer tocar. E nós sempre gostamos muito de rock, né? E fomos inspirados por uma música do Raimundos, que falava que, como dizia Dona Antônia, só cresce quem sonha. Aí foi impulsionados pelos sonhos que a gente começou. Primeiro tocando com uma banda. Montou uma banda Dona Antônia, mas durou 3 meses só. E aí depois a gente transformou no espaço cultural. Mas é muito impulsionado pela arte, pela música. Mas era bem coisa da juventude rock and roll. Né? Olha só, e aí no caso, começou então a ideia foi de vocês tinham uma banda, aí no caso foi dos irmãos, a banda dos irmãos, isso. É porque você é músico. Sou músico. E sou você músico. toca o quê? Toco violão e percussão e canto. E aí os irmãos queriam ter essa banda, mas não tinham onde se apresentar. Exatamente. Era uma falta, né? Não tem lugar de apresentar, não tem lugar de ensaiar, não tinha espaço para nada. Aí a gente falou, vamos criar, pensando em nós, mas também para a gente ter condição de ofertar para as pessoas. Daí minha mãe, antigamente as famílias eram muito assim, né? As famílias, você tinha só uma cerquinha de arame, então um dá o feijão pro outro, que troca pelo café, todo mundo ali, a vizinhança, e vivia cheio de gente lá em casa, e acabou se tornando a casa, que hoje a gente chama, né, um dos valores nossos, que é o lugar que cabe todo mundo. Então virou a casa que cabe todo mundo, então por esse lugar sempre cheio, e minha mãe muito solista sempre, mas ela nem estava vendo que estava ficando sem a casa dela. E daí juntar, são quantos irmãos? Nós éramos 5 irmãos e aí, em 2021, eu perdi um irmão, faleceu o Teco. Ele até teve aqui em outro momento, a gente veio um dia num outro programa e tocamos aqui. Mas, enfim, hoje nós somos 4 irmãos, mas éramos 5 e ele também era muito ativo nisso, Teco Martins. Inclusive, a bateria da nossa escola de samba, a gente acabou de tocar no Carnaval agora recente. É uma homenagem a ele, leva o nome Bateria Teco Martins. Mas foi muito intenso tudo sempre, sabe? E é interessante que quando a gente foi montar, na época a gente chamava de Centro Cultural, e hoje a gente entendeu que é casa, porque era a nossa casa, então muito mais a ver. Nós falamos em alugar um sítio. É interessante, né, isso? E aí minha mãe, né, muito sábia que porque minha mãe cuidou de nós sozinha, meu pai saiu de casa quando eu tinha 3 anos, minha irmã 3 meses, e assim, minha irmã mais velha tinha 14 anos, e meu pai saiu, minha mãe com
34 anos, com 5 filhos, nunca tinha trabalhado fora e tudo, mas ela que ficou firme e cuidou da gente. E aí, ela falou, vocês vão alugar sítio com o quê? Faz isso aqui mesmo. E aí que foi. Daí começou a ideia da casa ali do centro, e a gente dividindo moradia, isso foi uns 10 anos. Aí começamos a dar aula de violão, fazer coisa de artesanato. Nós também temos uma influência grande do Salão do Encontro, porque eu e meus irmãos estudamos e trabalhamos no Salão do Encontro, que também é um projeto muito forte aqui, né? Inclusive, hoje, após eu fazer a postagem, né, alguém me perguntou, tem ligação a Casa Cultural Dona Antônio com o Salão do Encontro? Acaba tendo, né? Porque nós fomos, eu e meus 2 irmãos trabalhamos lá, e eu aprendi artesanato, então a gente carrega essa coisa do artesanato que está presente na Casa Cultural justamente do Salão do Encontro, né? Dona Noemi tinha uma visão sobre educação muito ampla, e a gente traz esse legado dela também, porque eu trabalhei 5 anos lá, meu irmão trabalhou 9, o outro trabalhou 7, então nós passamos bastante tempo. E aí tem influência do Salão do Encontro, que a gente tem artesanato presente lá na casa hoje. Mas foi assim, foi meio que uma coisa assim, a gente vê que estava fazendo, sabe? É por uma falta mesmo. Normalmente os projetos sociais, eles sempre nascem assim, por uma escassez, e aí você quer, aí depois vem, no decorrer, você vai percebendo que precisa ter gestão, precisa ter organização, e a gente cresceu muito, né? Hoje a gente atende aí em torno de 600 pessoas na cidade, espalhado com parceria com escolas, em outros bairros, não só na região norte, e com esse projeto, né, de inclusão, com música, com arte, fazendo também um festival, já estamos na 3ª edição, Festival de Arte e Cultura Dona Antônia, na Praça Milton Campos, então leva arte e entretenimento, tudo de forma gratuita, e tudo que a gente faz é gratuito, e com esse espírito, né, de que a arte tem capacidade de cuidar. Eu sou suspeito para falar, especificamente eu puxar sardinha para a música, né, não poderia ser de outra forma, mas a gente leva isso assim com muita, assim, de forma muito organizada hoje, porque senão não tem jeito, né? E transparente, porque a gente trabalha também com recurso público, enfim, começa com muita paixão, mas depois, se não tiver organização, você não consegue seguir. E a cultura, ela é algo assim muito forte para desenvolvimento, aí desenvolve socialmente as pessoas, está lá previsto na Constituição. Aí, no meio disso tudo, eu estudei o direito, hoje sou advogado, trabalho nessa área de terceiro setor, enfim. Então, é um monte de coisa que vem junto aí. Nossa, que legal. Aí, vamos voltar lá no início, que eu tô aqui pensando, gente, então, os irmãos gostavam muito de música. Exatamente. Todo mundo foi tocar alguma coisa, cantar, isso, aquele negócio todo. Isso. Mas a gente vai ficar só tocando aqui só entre nós? Não dá, tem que ter um público, as pessoas têm que... Exato. E tal. E aí vocês começaram a se apresentar no quintal de casa e chamar as pessoas para irem ver a apresentação. Exatamente. Inclusive, nós começamos com um projeto que chamava Vitrola Viva. Porque teve uma época que tinha muito aquelas maquininhas de música que você botava uma ficha e cantava, Sim. E a gente não gostava, porque a gente queria que cantasse mesmo ao vivo ali e tal. Eu sou suspeito porque eu também gosto muito de música, e não é muito bom música sempre, mas o ao vivo faz toda a diferença. E aí tinha esse projeto, chamava Vitrola Viva, a gente fazia o Vitrola Viva no quintal de casa e chamava as pessoas. E no início foi muito engraçado, porque a gente convidava, fazia panfleto, né, que antigamente não era assim, você bota na Sim. rede social, panfletava, aí o povo, mas vocês vão fazer isso na sua casa? Tipo assim, né? É festa particular, não é? Vocês mora, não mora? Que é? Exatamente. Vai beber alguma coisa? O início foi muito engraçado, assim, porque as pessoas tinham receio de ir, se era uma festa particular, se não era, mas essa coisa do evento lá sempre foi muito forte. Até hoje é. E aí aconteceu, né? Foi acontecendo, mas realmente a gente dividiu a casa com a Casa Cultural e a nossa moradia mesmo, uns 10 anos, mais ou menos. E aí agora não, agora a gente tem 2 espaços, tem Casa 1 e Casa 2, ampliou, né? A gente expandiu, mas tudo funciona só os projetos mesmo, só as aulas, tudo que a gente oferta lá. Nossa, e a partir de qual momento que vocês falaram assim, não, a gente não dá para ficar só nesse negócio de apresentação, tem que crescer, tem que expandir,
tem que trazer outras pessoas, outros momentos. A partir de qual momento vocês falaram, não, gente, tem que mudar isso aqui? Foi assim, quando a gente começou a sentir necessidade que precisava ter recurso para fazer as coisas. Eu lembro que o nosso estatuto, eu busquei na internet, na época, era o recurso que tinha, e aí nós pegamos lá, copiamos um estatuto de uma outra ONG e fomos registrar, e aí que começou, olha, tem que organizar, porque a gente fazia tudo só com doação nossa mesmo. Então, não tinha dinheiro para nada, muita peleja, aquele negócio todo, e vai fazendo só na vontade. Só que para a gente conseguir avançar, precisava ter recurso. E para ter recurso, tem que ter registro. Aí vem as exigências, né, públicas, e que tem que ser assim mesmo. Aí foi quando a gente sentiu a necessidade. Olha, a gente precisa ter para a gente contratar professor, para a gente pagar água, para a gente pagar luz, porque era tudo assim, a gente chegou a ficar com água e luz cortada lá, então viveu tudo enquanto é coisa assim que um empreendedor vive. Mas, e aí você vai aprendendo, mas é muito na prática, né? Foi assim, aos trancos e barrancos, teve um momento da gente querer desistir, aí minha mãe vinha falar, não, agora que vocês já começaram a mexer com essa sábia, né? As mulheres sempre visionárias e muito empreendedoras. Minha mãe falou, não, agora que vocês já começaram a mexer com isso, não para, vamos. E várias vezes a gente pensou em desistir, ela que não deixava. E ela vai fazer 80 anos esse ano, está super engajada. Dona Antônia? Na verdade ela acabou se tornando Dona Antônia, né? Mas o nome dela é Maria. E aí o povo chama ela de Maria Antônia, ou a senhora é a Dona Antônia, então ela nem vai mais explicar que não é ela mesma a Dona Antônia, porque a Dona Antônia, na verdade, veio da música. Porque a letra da música falava que, como dizia Dona Antônia, só cresce quem sonha. E aí a gente ficava sonhando, porque a gente tinha um sonho de ser famoso. Primeiro era assim, vamos montar uma banda para ser famoso e tal, aquela coisa, né, de ímpeto de jovem roqueiro e tal. E aí, só que acabou que minha mãe virou Antônia, né, porque todo mundo fala assim, né, sua mãe que é Dona Antônia. E ela acabou, se tornou esse personagem mesmo. Todo mundo chama a Dona Antônia e ela é uma persona nossa mesmo, assim, da casa, né? Então, é a Dona Antônia, ela chega nos lugares, é Dona Antônia. Meu Deus do céu. Qual foi o primeiro passo de virar uma coisa social? Foi ensinar música também? Ensinar música e artesanato. Começamos com isso. A música, porque meu irmão, o Teco, né, que faleceu, ele começou a estudar música em Belo Horizonte, em espaços que a gente não tinha vivência em Betim, né? E aí ele falou, vamos fazer tipo uma escola de música aqui. E aí nós fomos juntos nisso. E como a gente já tinha a pegada do artesanato do Salão do Encontro, nós começamos ensinando música e artesanato. Aí eu dava aula de violão, meu irmão fazia coisas de artesanato, meu outro irmão que está vivo, que até hoje trabalha com artesanato. E eu e o Teco mais na música, e o Teco ali mais na administração, que ele era analista de sistema, então sempre metódico para organizar, ele trazia muito isso. A gente tem isso muito forte hoje ainda, deixado por ele, um legado dele. E foi assim, começou com música e artesanato. Agora, hoje já tem um leque bem maior de coisas, né? Com audiovisual, a gente tem coisas de bem-estar, tem oficinas, diversas oficinas de cuidado com as mulheres. O nosso maior público hoje são mulheres que são atendidas lá pela casa, e a gente tem empreendedorismo também, então já abriu um leque maior, assim, mas a gente atua em eixos principais, assim, de formação e futuro, saúde e bem-estar, e trabalho e renda. Então, inclusão produtiva também é algo que a gente acha importante, né? Gerar renda é importante. E aí ficou esse leque maior, e a gente já faz formação com outras organizações agora, então tem muita coisa acontecendo, assim, na casa. Eu estou acompanhando lá e eu fico, assim, impressionada. Eu vi que foi você que foi para São Paulo? Fui para São Paulo, Estava numa formação lá, que eu faço parte da rede Gerando Falcões. Aí aqui em Minas, eu sou um embaixador da Gerando Falcões em Minas para Minas e Espírito Santo. E é através desse programa com a Gerando Falcões que a gente forma outros líderes sociais. Então, são mais de 100 organizações na rede só em Minas e Espírito Santo. E aí faço formação de gestão de pessoas, comunicação, enfim, planejamento estratégico. A gente trabalha, tudo que trabalha numa empresa, a gente trabalha no terceiro setor. Porém, com a diferença de que aqui o nosso lucro é
o impacto social gerado. E aí a gente escala isso o tempo inteiro, tem muita formação. Assim, né, eu vou em São Paulo lá para formações pelo menos umas, sei lá, a cada 2 meses, assim, umas 2 vezes, assim, né, para troca, para encontros e também muito aprendizado com outros segmentos mesmo, até do mundo empresarial. Esse, por exemplo, a gente estava num conselho de empresas que nos acompanharam durante 1 ano e meio para desenvolvimento institucional. Então, assim, é bem organizado, porque tem que ser, senão você não consegue recurso. Captar recurso é muito difícil, não é tarefa fácil, mas a gente tem, né, conseguido se manter. As principais fontes nossas estão ligadas à cultura, né, por questões óbvias, uma casa cultural, né, e aí a gente está desenvolvendo através desse trabalho. E, enfim, é uma coisa de missão, assim, sabe? Porque a gente teve motivo para desistir muitas vezes. Mas hoje eu entendo que é o nosso propósito, né? A gente tem o propósito mesmo de cuidar das pessoas. Isso vem lá da minha mãe, com a casa dela, abrindo para receber as pessoas. E aí a gente cuida mesmo. E eu sinto assim, eu escuto as pessoas falarem, nossa, eu estou tão feliz, igual com a escola de samba. Desfilamos agora no pré-carnaval, foi sensacional. Foram mais de 200 integrantes na escola. Só na bateria, 52 pessoas tocando. E aí as pessoas falam, nossa, isso aqui é bom demais, me faz bem, né? Então a gente sente no olhar, que é coisa que a gente nem mede, né? Porque a gente tem muita questão na gestão do terceiro setor, e empresa também, no nosso caso, medir impacto, né? As empresas medem o quanto que ela está maximizando o lucro. A gente mede quanto a gente está aumentando o impacto. Mas o verdadeiro impacto, eu sinto que a gente não... Ele às vezes não é nem mensurável, porque é o sentimento da pessoa. E você vê nos olhos, né? Assim, a transformação que aquilo faz. Cada depoimento, assim, de mudança de olhar sobre as coisas, de vencer preconceito, né? A gente tem valor muito forte do Aqui Cabe Todo Mundo, de fazer as coisas com alegria, um valor nosso. E a verdade, trabalhar com muita transparência. E eu vou sentindo, assim, que as pessoas vão se desenvolvendo nisso, né? E eu tenho falado muito que tem a ver com oportunidade. Porque nós tínhamos tudo para... Eu e meus irmãos, eu vivi aqui no centro da cidade, catando lata, vivi isso tudo assim na infância, e nós tínhamos tudo para dar errado. Mas a oportunidade, e que no nosso caso foi o Salão do Encontro. Eu entrei para o Salão do Encontro com 5 anos. Dos 5 aos 7 eu fiquei lá, a gente não entrava na escola com 6 anos, né? Eu entrei pro jardim, aí fiquei lá dos 5 aos 7, e com 13 anos eu fui trabalhar lá de carteira assinada. Então, aquela oportunidade de poder ter acesso à renda, porque tinha acesso à renda, formação, o Salão de Encontro também a gente brincava, fazia um monte de coisa, e a influência de lá, a gente meio que sem perceber, criou a casa, que também faz isso hoje por outras pessoas, sabe? Então, isso é muito legal. E aí realimenta. Então, hoje a gente já preocupa em ter outras pessoas, trazer jovens, crianças, para que outros continuem depois, né? Porque a gente não é eterno. Sim, é muito legal, porque geralmente nós falamos de coisas que nós podemos entender porque estudou, mas vocês viveram na pele. Na pele. Na pele, que realmente essa questão social, de oportunidade cultural, arte, fizeram na vida de vocês. Exatamente, né? Na vida exatamente. de vocês. E você me contando isso, passa assim, na minha mente, imagina se eles não tivessem conhecido o Salão do Encontro. É sempre assim, porque às vezes a sociedade tem uma ideia de meritocracia, porque mas na verdade às vezes a pessoa não teve nem o direito da escolha. Nem o direito. Aí é que é a questão. Então, assim, se você consegue oportunizar, eu sou capaz de falar que assim, a incidência no crime seria muito menor. Porque eu fui conselheiro tutelar e eu sempre falava uma coisa assim, olha, nós somos muito produto do meio que a gente vive. E às vezes tinha... A escola chamava a gente por problema de disciplina dos meninos e tal, o menino tá falando palavrão e tudo. Falava, olha, gente, ele provavelmente está recebendo isso em algum lugar, porque se ele repete... E até fiz uma pergunta, né? Se nascer uma criança aqui agora, e a gente vai levar lá para os Estados Unidos, ela vai ficar lá 1 ano. Quando começar a falar, qual língua que ela vai falar? Então, aquilo...
E aí depois, aí às vezes a criança cresce no meio do crime, cresce vendo o pai espancar a mãe, com droga, com tudo. Há uma tendência, Sim. né? Não, mas é porque é ruim. Não, é porque ela não conhece outra coisa. Ela não conhece outra coisa e há uma tendência de... Ela acha que é aquilo que é o certo. Exatamente. Que é aquilo que tem que ser feito porque é o que ela vive, o que ela vê, o que ela aprendeu. Exatamente. Então, e aí depois, às vezes, a sociedade critica, mas não quer nada. Mas olha o que aconteceu desde a gravidez. Porque tem violência até, né? Aí são várias coisas comprovadas cientificamente, que vai determinar a personalidade. Enfim, então por isso que a oportunidade, o cuidado, e ele é de todo mundo, né? Ele não é só do poder público. E primeiro, com certeza, a família. E aí eu digo a família estendendo a convivência comunitária, porque é o vizinho, é o colega, Sim. é a escola. Hoje a gente vive um mundo desafiador com as telas, porque está todo mundo conectado no mundo todo com a nuvem, né? Fala-se a nuvem, que é um lugar que, tipo assim, meio que não tem regra. Sim. E aí é desafiador. Então a gente está vivendo um momento desafiador, porque aquela brincadeira que era na rua, as nossas crianças estão com ele assim, ó. E aí, né, não é brincar na rua, é estar no celular ali e conectado com quem você não imagina, no mundo. E aí isso é um desafio também que a gente está vivendo. Mas a gente tem trabalhado muito essa questão da tecnologia, mas sem perder a humanização. O último enredo nosso ano passado do Carnaval, a gente falou sobre inteligência artificial. E aí tinha uma estrofe que falava assim, no mundo virtual eu vou curtir, legal, mas vou ser mais feliz é no mundo real. Porque o abraço, o olhar, a troca, isso não tem tela que substitua isso. E nós precisamos achar um equilíbrio para que a gente consiga usar a tecnologia a favor, porque eu acho que os meninos precisam usar, mas sem perder o amor, sem perder a fraternidade, porque eu acho que é aí a nossa, né? E aí eu acho que a cultura tem a força para cuidar disso, e nas diversas expressões, para pintar um quadro, para fazer um rap, para, enfim, a expressão que seja que a criança, né? Aí falando aqui das crianças que eu estou falando de criança, queira, e que ela também tenha a oportunidade de viver, porque às vezes fala assim, só gosta do funk ou do sei lá do quê. Mas ela está ouvindo, de novo, né? Está recebendo só aquilo na cabeça. Você já viu quando a gente escuta muito uma música no rádio, você fica... Aí você canta sem ver? Sem ver. Às vezes não é o estilo musical que você gosta e nem que você consome por conta própria. Que você vai lavar uma vasilha e você vai colocar ali para escutar aquilo, né? Mas, não, vamos voltar para as telas. Você tá lá, uma música viraliza na rede social, é o tempo todo, todos os nichos, todos os segmentos, tá usando aquela música para poder mostrar ali. É, igual propaganda, né? Propaganda que tinha da Bombril ou de outros, você, né, repetia tanto ali na sua cabeça que aí acaba sendo... E aí é isso, assim, eu acho que culturalmente falando, a cultura tem capacidade para transformar a sociedade. Total, assim. Né? Aí vai fazer desenvolvimento social, porque tem, por exemplo, a gente tem problema de lixo no bueiro, entope o bueiro, aí vem o problema da enchente. Mas é uma questão cultural de educação a pessoa jogar o lixo na rua, por exemplo. Né? Estou falando assim uma coisa bem superficial, mas acontece, e acontece muito. O lixo, por exemplo, é um problema. Isso é questão cultural, porque a gente não aprende determinadas coisas. E tem a ver com aquilo, né? Cultura é muito mais amplo do que você falar... Porque a gente, às vezes, pensa a cultura ali no lado da música, da arte em si, mas uma forma de expressão, uma forma de viver, ensinamentos dos mais velhos, né? Tem tanta pessoa, sabe, que senta, às vezes, numa esquina ali e vai contando um chá que você toma para isso. Isso tudo é questão cultural e que tem super... eficaz, assim, para um monte de coisa, impacto gigante, às vezes, de um conselho, e tudo isso é cultura. E é uma pessoa que, às vezes, nem chegou a frequentar a escola, não fez nada, mas ela é sábia, porque o conhecimento foi sendo passado culturalmente ao longo dos anos, né? Que são aquelas pessoas, nós fizemos muita festa com o pessoal do Congado, eles passam os saberes contando em roda de conversa, faz a roda, né? Não tinha antigamente cantiga de roda e tal, faz as rodas ali e vai contando. Eles passam saberes assim. Então, essa questão cultural, da forma como a pessoa vai se comportar, até o clima interfere culturalmente, como a pessoa vai se vestir. Enfim, então, cultura é algo muito amplo e que, na minha opinião,
é o fator mais determinante de um desenvolvimento de uma sociedade ou não. Porque também você pode não desenvolver, né? Exatamente. Dependendo da forma como você vai trabalhando isso. Mas, trazendo assim para a experiência nossa da casa, nós, quando... Tipo assim, nós fundamos a casa em 2000, em 99 a gente começou a história. Aí registramos em 2005. Aí de lá para cá teve essa história toda, faltou água, faltou luz, mas aí a gente conseguiu manter a chama acesa, né? Nós éramos ali em 2021, nós chegamos na Gerando Falcões com 3 voluntários, nós estamos hoje com 47 pessoas trabalhando remunerado. Então, assim, além da gente levar a cultura, levar o que faz, ainda tem o impacto de gerar renda para essas famílias, né? Que podem trabalhar com cultura também. Porque a gente tem gente que trabalha no administrativo, tem gente que trabalha professores de música, produtor, enfim. Mas, no final, o produto é levar essa questão cultural e social, e aí abrangendo qualificação profissional, tudo. Mas sempre nessa pegada mais suave, assim, eu costumo dizer, né? A gente fala muito de acolher, do cuidado, que é o nosso propósito. Então, a gente toma muito cuidado para cuidar das pessoas de verdade. E aí eu vejo que a gente está conseguindo chegar nesse lugar, sabe? E sempre a gente quer dar o próximo passo, né? Claro. E eu quero muito, a gente quer construir uma quadra da nossa escola de samba com uma espécie de clube, assim, para que as crianças tenham acesso a lazer, mas que a gente possa também ensiná-las percussão desde cedo. Gente, é impressionante como a música, ela move mesmo, né? Move, total, assim, Total, é incrível. incrível. Arte de forma geral, mas Sim. música é mais, assim, música escancara a porta. Muito forte. Você consegue conectar com as pessoas. Exatamente. Conecta, assim, gigantescamente. Você canta uma música ali, daí a pouco tá todo mundo... As pessoas chegam, vão conversar com a gente. Então, uma das coisas que eu vejo, assim, hoje, os meninos estão muito tímidos. Sempre teve questões de timidez, né? Mas a timidez é algo grave, assim, que leva, às vezes, a depressão e muita coisa. Música, por exemplo, ajuda a trabalhar isso. E eu conheço músicos, amigos meus, que são super tímidos, mas sobem num palco e Muda arrasa. completamente. Mas para, assim, para sentar para falar. Às vezes não fala nada, mas aí sobe num palco. Ou seja, aí a pessoa vai para um lugar de conforto, um lugar onde ela consegue se expressar. Sim, é verdade. Sérgio, hoje vocês são referência de impacto social, que a gente vem falando aqui, né? Em Betim, eu imagino que região também, não deve ficar só aqui em Betim. Né? Acaba porque até com essa questão da Gerando Falcões, das lideranças, né, fora, então eu posso dizer que a gente tem atuação quase que no estado todo, com algumas cidades, assim, no Espírito Santo e aqui em Minas Gerais. Sim, e aí eu imagino qual seja, mas vamos ver, qual que foi a maior insegurança de vocês, né, ou sua, quando ainda era uma ideia? A gente acabou indo muito para cima já quando a gente resolveu. Sim. Então, acho que a gente não viveu insegurança na ideia. A gente viveu insegurança no fazer. No processo. Porque, tipo assim, a insegurança, não, isso não vai dar certo, nós estamos fazendo isso na nossa casa, tipo assim, nós vamos perder nossa casa, nós não temos para onde ir, e isso não vai levar a gente a nada. Até porque a gente estava remando contra a maré. Você fala assim, não, vamos trabalhar com cultura, não sei o quê. Primeiro, às vezes você fala assim, eu sou músico, aí te pergunta, e você trabalha com o quê? Existe isso, né? Porque não vê isso como um trabalho, acha que isso é só... Você só toca o trabalho também. Né? Então a gente estava ali remando contra a maré. Então existia também uma cobrança velada social de que não, esses meninos não estão arrumando coisa que presta. Né? Os filhos da Dona Maria, eles não estão querendo nada, esses meninos não gostam de trabalhar. Porque a lógica de trabalhar era ir para uma empresa, tal. E eu também fui, eu passei por empresa, só que eu fiquei 2 anos, saí, tanto é que quando a gente foi montar a casa, eu tinha 19 anos. Olha. E eu tinha trabalhado, eu trabalhei no Salão do Encontro, 5 anos, e aí depois trabalhei numa outra empresa, depois eu não trabalhei em empresa mais assim.
Então, é porque, às vezes, vai te levando, né? E hoje eu acho que isso já melhorou muito. Muita gente já consegue trabalhar da sua arte, viver da sua arte. Ainda é desafiador? No Brasil mas já melhorou muito. Né? A política, por exemplo, tem a Política Nacional Aldir Blanc hoje, que foi a duras penas, né? Custou a vida de 700 mil pessoas só no Brasil. Mas a PNAB é fruto de uma resposta para a pandemia e que está tendo mais recursos e mais acesso para diversas pessoas que realmente não tinham acesso. Então, a pessoa fala, olha, elas têm que se organizar, não é fácil, mas consegue. Saiu agora mesmo editais, então, só no estado aí são mais de 100 milhões de reais de editais para fomentar a cultura mesmo. E, de certa forma, com um acesso mais fácil um pouco. Eu ia te perguntar, e é verídico porque a gente ouve muita coisa, né, do poder público, que oferece isso e aquilo, mas realmente acontece? Acontece. Existem vários recursos. Agora, para acessar esses recursos, você tem que se organizar. Então, por exemplo, se você tiver com um carro, uma coisa que acontece muito, a pessoa tem um carro e aí o carro está com documento atrasado. Se vai tirar uma certidão negativa, o seu nome fica travado. Então, relacionar com o poder público é assim. E tem que ser assim, né? Sim. Não tem outro jeito. Aí, às vezes, os artistas, muitos artistas que eu conheço, xingam, mas é burocracia, mas existe. Então, se você não fizer a burocracia, outro vai fazer e vai levar o dinheiro. E é importante que tenha, justamente para que pessoas que realmente vão usar aquilo corretamente, precisam, não fique sempre para que outros que estão fazendo tudo errado... E quando a gente fala de poder público, o dinheiro público, ele não é de uma pessoa, ele é de todos nós. Então, por isso que tem regras para ser usado, mas existe financiamento. Então, eu cito alguns aqui, por exemplo, Lei Rouanet, que é a lei de incentivo à cultura federal. Você aprova o projeto, depois vai atrás da empresa. A PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, já é diferente, é um recurso federal que ele distribui para o estado e para os municípios, e aí a gente entra com os projetos nos editais que são lançados no município ou no estado, e aí uma comissão analisa e te passa o dinheiro, você se compromete a entregar um determinado produto, e assim, esse eu estou falando de um financiamento federal, mas em Betim, por exemplo, tem a Lei Noemi Gontijo, que recentemente aprovou projetos na casa de 3 milhões de reais. Uau! Né? Então, específico da cidade da cidade de Betim, Lei Noemi Gontijo, que inclusive leva o nome da dona Noemi, que é a lei de fomento, lei de incentivo à cultura municipal. Ela salvo engano, ela pega parte do IPTU e ISS. E aí esse valor, lança-se um edital, os artistas concorrem, quem passa e está enquadrado ali, né? Esse ano teve um número enorme de projetos inscritos, mas foram selecionados, acho que 69, parece, dentro desses 3 milhões. Aí tem vários valores, categorias, mas tem financiamento, entendeu? Coisa que no passado era muito mais difícil. E tem concorrência cada vez mais, né? Tem mais artistas, tem mais gente fazendo, não só artistas, mas fazedores, produtores, promotores de evento. Então, pegando inclusive o gancho com o carnaval, você imagina só, no carnaval você tem uma cadeia produtiva gigante. Então tem trabalho para todo mundo, gera renda de A a Z, né? É o cara que vende a bebida, mas lá dentro da escola você tem serralheiro, marceneiro, você tem arquiteto, costureira, cantores, cantoras, violonistas, coreógrafos, dançarinos. É assim, então é uma imensidão. E aí aquilo você vende ainda, né? Porque você vende um espetáculo que as pessoas consomem. Para consumir o espetáculo, elas comem, elas bebem, elas vestem. Então, tá vendo como é que é um ciclo? E aí gira a economia. Então, a arte faz girar a economia. Para todo mundo. Para todo mundo. Para o pai de família, para a criança, para o poder público, para a sociedade em porque todo. Ele retorna, né? Retorna, e tudo retorna, porque você vai lá, paga uma coisa, ele volta aqui em imposto e aí fica girando. Então, assim, cultura faz isso, né? Cultura tem esse poder gigantesco de movimentar a economia. E movimenta mesmo. Porque quando as pessoas estão felizes, então, aí que elas gastam, tá feliz. Exatamente. A gente empolga, né? Vamos ser felizes hoje, amanhã a gente está vivo. E vai embora. Principalmente no carnaval, tem toda essa energia, né? Exatamente. E, Sérgio, uma coisa que eu estou querendo te perguntar, quando vocês levaram para o poder público a ideia
né? O projeto da Casa Dona Antônia foi muito bem recebido? Vocês tiveram ali um impasse, mas depois ficou tudo bem? Como foi? Assim, é isso que eu falo, né? A gente tem que se enquadrar nas legislações. Logo de cara, quando você leva, assim, porque ninguém nasce grande. Sim. Né? E tem um colega meu que fala que não é bom nascer grande, que o que nasce grande às vezes vira monstro. Então, o ideal é que você vá crescendo mesmo, assim como é a vida, né? E não é uma regra geral, mas a tendência da gente é isso, amadurecendo. Às vezes não, mas a tendência natural é você, à medida que você vai crescendo, envelhecendo, você vai amadurecendo, não cometemos os mesmos erros ali e tal. Mas logo imediato que você vai, mas isso tem melhorado, eu acho que, inclusive, com as políticas públicas para que você acesse, mas a gente já passou dificuldades de ser entendido. Até hoje ainda, né, nos orçamentos públicos, sempre que precisa cortar, a cultura é o primeiro lugar que recebe corte. Aí é uma regra geral, não é de governar A ou B. É porque nós talvez não estejamos, como sociedade, amadurecidos o suficiente para entender que cultura é um investimento, não um gasto. E que você consegue controlar questões de saúde e de um monte de outras coisas se você investe nisso. Nós citamos aqui a questão de sair das ruas e não conhecer crime, não conhecer droga, não conhecer, porque você está na cultura. Exatamente. Então, você vai, na verdade, é uma política que ela é transversal, porque ela afeta várias áreas. Mas isso ainda é uma coisa que eu acho que a gente, como sociedade, ao menos no Brasil, ainda não está assim, com essa maturidade suficiente para que tenha investimentos mais massivos, né, nisso e a gente consiga viver outras coisas. Mas, de forma geral, já a gente teve, sim, às vezes portas fechadas, mas hoje a gente já trata isso de forma muito profissional. Então, saem os editais, a gente vai lá, concorre, através de tudo que tem forma de financiamento, a gente está atrás. E também você vai profissionalizando, né? Você vai aprendendo, vai entendendo, né? Estudei. Então, assim, eu já não escuto não puro e simples mais. Então, né, no direito a gente sempre usa essa máxima, tem que ter fundamento. Não existe você dizer sim ou não, só falar assim, não, não e não. Igual não por quê? Não, porque não. Né, o não porque não não existe. existe. Não por isso, por isso, por isso, por aquilo. Tem que me provar e fundamentar. Ou sim, sim, por isso, por isso, por aquilo. E aí é fundamental se formar, aprender, porque senão o poder público ele vai para o caminho mais fácil normalmente. Ah, não pode. Não, mas não pode, baseado em qual legislação. Então aí vai mudando também esse jogo, essa relação mesmo de sociedade civil, né? A gente como organização do terceiro setor aqui e o poder público. Então a gente começa a nivelar mais. E veio o marco regulatório do terceiro setor também a partir de 2015, que chama Miroski, e ele estabeleceu, né, que o poder público não é chefe da ONG, nós estamos aqui como um segmento da sociedade que faz atividade complementar do Estado. Então, é uma organização, eu sempre falo que ela é híbrida porque tem personalidade jurídica privada e finalidade pública. Então, a gente faz aquilo que o poder público muitas vezes não está dando conta de fazer sozinho. Né? A gente, por exemplo, oferta música gratuita lá na Casa Cultural. Oficinas e também shows gratuitos. E que o poder público ele não dá conta de fazer isso na cidade toda. Aí ele te financia para que você faça. Ou seja, a gente está fazendo atividade complementar de Estado. A gente muitas vezes entra em lugar que o poder público não entra. Na pandemia mesmo eu sei que aconteceu muito isso. As ONGs foram um farol para as pessoas, que levou comida. Né? Levou comida nas favelas, nos lugares todos, que o poder público muitas vezes... Porque a pandemia foi um negócio assim, né? Nós todos, não podia andar, não podia... O medo, né? Enfim, mas esse é um movimento muito importante de se formar, entender, e aí a gente consegue avançar. Por isso que é muito importante, né? Como você falou, Conhecimento. Estudos, exatamente. Porque quando chega também lá no poder público, tem que estar tudo assim. Exatamente. Você tem que saber do que você está falando, porque senão eles vão sempre, né? Imagina, ó, vamos pegar Betim como exemplo. Olha o tamanho do BO que é isso aqui, olha o tanto de problema que tem. Então, você tem que saber do que está falando, está com tudo ok, né? A gente tem trabalho de forma muito transparente, então tudo que a gente recebe, paga, tudo que a gente faz, seja
demonstrando o impacto, os nossos números financeiros, físico, orçamentário e de onde vem os recursos, isso está tudo no nosso site ali para qualquer pessoa acessar e ver como que a gente gasta os recursos. Até porque eu lembro de um professor me falar que quando você é servidor público, né, só trazendo aqui uma analogia, o povo precisa, porque o cara questiona, mas por que eu sou servidor e tem que saber quanto que eu ganho, está lá no site? É porque por uma coisa muito simples, porque o povo, quem pode saber o salário é o empregado e o patrão. E quem é patrão de um servidor público é o povo. Então, o povo tem direito de saber lá. Assim, também no terceiro setor, a gente recebe dinheiro de doação. Sim. E de projetos públicos. E hoje tem um conceito novo que a gente chama de negócio social, que a gente também desenvolve atividade econômica. E vende produto, nós temos loja de artesanato, nós temos um bazar lá, e que gera renda, mas esse recurso é um recurso que as pessoas precisam saber de onde vem e para onde ele vai. É direito. Isso está previsto, né, na lei de transparência, e aí a gente tem que fazer isso. Então, todo mundo tem o direito de saber o que a Casa Dona Antônia recebe e onde ela está gastando. Isso está previsto na Constituição, inclusive. E é importante que a sociedade faça mais isso. Porque também você tem gente bem intencionada, mas também tem gente mal intencionada. Nossa, infelizmente tem muita... E essa participação é importante. Olha, eu vou ter uma ONG aqui no meu bairro, como é que ela gasta? O que está fazendo? Quanto que ela gasta? Com o que gasta? Né? Está tendo impacto? As pessoas... Porque é importante a participação. Claro. Eu acho que até é para... Não só para a sociedade que está vendo ali a prestação de contas, mas para vocês também, que eu acho que traz valor. Com certeza. Né? Com traz certeza. Um grande valor. Exatamente. Isso é muito importante. Os financiadores, né, a pessoa às vezes vai doar R$1. Ela quer saber, não, tá chegando mesmo para onde precisa? E deve saber. Né? Então, agir com essa transparência, tem muita gente que fica, mas será? Eu falo, tem que agir com transparência. Para fazer cultura, tem que saber, né? Assim, nessa relação, nós que somos terceiro setor, precisa e deve. Eu falo muito isso. E outra coisa, né? Ser remunerado para fazer. Esse lugar do social, ele foi sendo tido muito, sempre a vida inteira, como caridade. E a gente precisa profissionalizar. E ser remunerado não quer dizer ter lucro, porque onde a gente diferencia do segundo setor? O segundo setor, ele visa lucro. Nós não visamos lucro, a gente visa impacto social. Mas, para fazer impacto também, você ter salário não é crime. Não, até porque você está dedicando o seu tempo. O seu conhecimento. Um médico, por exemplo, você fala assim, ô, doutor, vem aqui me examinar gratuitamente. Não, o médico, ele, né, um advogado, seja quem for. E é muito comum, às vezes, a pessoa procurar um artista para tocar de graça no aniversário dele. Então, assim, a pessoa, né, precisa entender, olha, eu trabalho, é um trabalho. Agora, não, outro dia eu vou, hoje eu estou aqui para divertir, eu vou doar um tempo. Então, esse movimento, assim, de entender essa coisa, e tem muitas pessoas que trabalham no terceiro setor nas ONGs que têm dificuldade de falar, assim, que precisa ter salário para fazer isso, acho que tem que ser só no voluntário. Eu acho que voluntariado, ele é sensacional e fundamental. Mas voluntário é quem pode ser voluntário. E tipo assim, você ser voluntário de segunda a sábado, que quem trabalha em ONG não tem nem horário. Normalmente a pessoa vive só por conta daquilo. E como que você vai pagar a conta, né? Se você, a não ser que você tenha já uma renda extra de alguma outra forma, aí você fala assim, né? Eu tenho rendas, então eu quero me doar. É diferente. Sim. Agora, você trabalha, entrega suas horas para que é justo remunerar, e isso, inclusive, deve estar lá na transparência. É outra coisa que eu falo, não precisa ter medo de falar sobre isso, porque as pessoas trabalham, assim como trabalham nas empresas, trabalham no terceiro setor. E a gente faz isso com muito amor na cultura. E aí o propósito, a gente quando está imbuído de propósito é diferente. A casa para nós não é só um trabalho. Nossa. Né? É mais forte do que isso. Dizer que é só um trabalho. Exatamente. Então aí a gente imbui de propósito, aí a coisa vai com mais leveza. A gente acaba entregando mais, assim, do que só se tivesse ali, né, empregado de uma empresa. E eu acho que essa questão do amor envolvendo tudo isso, geralmente vem de quem faz a arte, né? Assim, é ótimo, mas o receber por aquilo é uma consequência. É uma consequência, exatamente. Então, não é o dinheiro primeiro. Você faz o trabalho porque você tem propósito de fazer aquilo,
aí automaticamente você vai ser reconhecido ali por isso e deve ser, e começa a ter até uma necessidade do seu trabalho ali. Então, eu vejo assim, as pessoas falando agora mesmo, várias pessoas que a gente atende, desfilou senhoras que a gente atende, vestidas de baiana, numa felicidade, assim, no pré-carnaval. E aí eu falei, nossa, gente, a gente está super no caminho. Um jovem lá falou, nossa, aqui está parecendo o Rio de Janeiro. Nossa, eu estou me sentindo na Sapucaí. Porque é referência de carnaval. Referência de carnaval e uma coisa que a pessoa nunca foi. Ou talvez ela nunca ia viver aquilo. E para eles o valor disso é gigante, porque está tendo acesso a uma coisa que, em tese, poderia nunca nem participar. E aí, assim, eu falei, a gente está super no caminho. Muito. E falando nisso, né, a gente falou aqui sobre ter várias situações que fazem querer desistir. Mas tem alguma história ou algumas de algum aluno, de alguém que precisou e que vocês falaram assim, cara, não tem como desistir. A gente precisa continuar com isso, porque olha o impacto que realmente está causando na vida, imagina eu, de crianças principalmente. Sempre tem. Isso é o que mais acontece, né? Mas tem casos, assim, mais marcantes, que de diversas famílias, assim. Mas são muitos casos que acontecem isso. Muitos, assim. Uns, às vezes, mais no passado, outros mais recentes, mas sempre aparece alguém. Porque tem vezes, assim, mesmo que hoje, né? Não digo o desistir hoje, não passa, nem permeia a cabeça. Mas às vezes, nossa, que isso? Será que não é um sentimento de desistir, mas não, mas que trampo, que tanto de coisa que a gente faz, sim, e que cobrança e tal. Mas quando você tem, assim, é isso que eu trouxe, os depoimentos, as coisas que as pessoas vivem e passam com aquilo ali, a gente fala, nunca foi, né? Não seria, de forma alguma, a gente não pode. É porque a gente tá meio... Parece que é uma coisa meio de missão mesmo, assim, sabe? E são diversas. Eu nem consigo te falar, assim, um caso mais específico, porque... Eu ouvir uma história, assim, não tem uma que te marcou, que... assim, são tantas, assim... muitos anos também. Muitos anos, Nossa, deve ter... são muitos anos. Eu acho que todas vão ser, né? É porque cada uma tem a sua específica. Hora vai ter situações mais duras, sim, que você vai ver, mas horas você vai ter não tão duras, mas que a pessoa traz depoimentos, você fala assim, nossa, né? A gente atende muitas mulheres, eu escuto assim, nossa, esse lugar aqui me acolhe, eu me sinto feliz aqui. Então, isso dá gasolina pra gente, entendeu? Então, é difícil de falar de uma história. Tem muitas muito duras, assim. Então, não tem uma assim que, essa, porque eu acho que é um conjunto mesmo de várias coisas. Eu acho que o todo, assim, do que representa, ele não deixa a gente desistir. Mas, assim, são vários casos muito duros de pessoas que, né, chegaram ali e a gente foi um farol, foi uma luz ali para a pessoa não desistir de seguir em frente. Nossa, eu passo tanta coisa na mente, né, quando a gente fala sobre isso, porque às vezes, igual você fala, tem mulheres, várias mulheres que se sentem acolhidas, mas eu imagino também uma mãe que às vezes não está lá dentro, ela não está recebendo aquele acolhimento diretamente, mas tem um filho que às vezes ela teve algum momento de dificuldade com ele e aí isso conheceu a casa. Exatamente. Isso acontece também muito, assim, sempre tem casos, né? Que às vezes as pessoas ficavam assim, porque chamava centro cultural, então, e a gente tocando tambor, aí fala, não, isso é com preconceito que é carregado por causa do que foi, né? Até hoje as religiões de matriz africana são muito sofridas, perseguidas, mas as pessoas tinham até meio que um receio, assim, porque é centro, não, aquilo que os meninos mexem com macumba e tal, e com essa carga... É cultural. Com essa carga preconceituosa. E aí, e depois quando chegava, né, e aí a gente conseguia abordar, inclusive, sobre trazer que não existe isso, o que é a construção histórica de
do que foi feito, né, de endemonizar a religião de matriz africana. E aí a gente consegue mostrar outro lado também. E as pessoas veem que é um lugar de acolhimento. Aí a mãe, né, são vários depoimentos de mães que falam, nossa, depois que... E a escola também, que os meninos melhoram no comportamento escolar. É porque ele está feliz, né? Se a pessoa está feliz, isso Nossa. irradia. A pessoa está feliz, aí os lugares que ela vai, então na escola vai ficar mais tranquilo. E assim vai. Mas tem muito, assim, isso é muito comum. A mãe, às vezes, não está lá, mas quando vem uma formatura, por exemplo, aí vem, olha, eu não pude estar aqui acompanhando, eu trabalho, tudo. Mas, assim, meu filho mudou, meu filho está muito mais calmo, ele está mais tranquilo, está me respeitando mais. E eu sei que foi a casa que fez isso, né? Nós já tivemos vários depoimentos, assim. Nem sou eu a responsável, mas só de você contar, eu imagino, assim, uma sensação... Não. Ainda mais eu que sou mãe, né? Então eu fico imaginando, né? Porque muda o quadro da vida da pessoa. E da criança que vai ter a mudança logo ali, naquele momento, mas o futuro, então, nem se fala. E eu acho que o lugar de respeito, sabe? Esse lugar de respeitar, principalmente o jovem, né? Hoje, o adolescente, ele sente muito essa... Não é que... Todos nós precisamos de ser respeitados. E aí, lá, a gente trabalha muito essa autonomia. A gente trabalha também com o nosso público educação financeira, que é algo importante para desenvolvimento, porque economia também tem muito a ver com o desenvolvimento da pessoa. Se você vive na escassez, ali nas dificuldades totais, né, isso também pode te levar para o crime, por exemplo. A pobreza aprisiona a pessoa em todas as dimensões, né? A pobreza aprisiona. Então, a gente também trabalha para tirar as pessoas desse lugar da pobreza mental, inclusive, né? E aí tem muito essa coisa de autoconhecimento que a gente tem trabalhado, autocuidado. Está muito forte isso hoje. E é preciso estar, né? As pessoas estão adoecendo muito mentalmente. É um comentário que eu fiz aí, infelizmente, nunca se ouviu tanto falar em doenças mentais, psicológicas, né? Exatamente. E aí como a gente tem o propósito de cuidar das pessoas, né? Nós temos uma visão, a gente está chegando com um programa que chama Casa que Cuida, em que a gente está juntando tudo que a gente faz dentro de 4 eixos e com uma visão, assim, ambiciosa de impedir que o sofrimento chegue antes do cuidado. Então, a gente vai sempre trabalhar nessa linha. O que nos norteia, que guia, nós vamos, né? Essa é a nossa ambição, sempre, impedir que o sofrimento chegue antes do cuidado. Porque o nosso propósito é cuidar das pessoas que vêm lá da minha mãe, com a cerquinha de arame, que trocava o café pelo açúcar, e recebia aquele tanto de gente em casa. Tá vendo como é que o meio influencia? Porque o tempo todo você fala que veio da minha mãe, porque foi o que você recebeu. Exatamente. Foi o que você viveu, foi o que você viu. Exatamente. E aí ampliou, né? Porque não fomos só nós, foram os vizinhos. E aí agora, né, a gente faz evento lá, vem gente de outra cidade. Que legal. Sérgio, eu acho que... Nossa, nós já estamos chegando no final da nossa conversa, meu Deus. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ao longo do nosso bate-papo aqui, vamos ter tirado várias conclusões em relação a ela, mas vamos falar. Na sua visão, quais são os riscos que uma cidade tem de não ter uma casa como a Dona Antônia? Olha, você pode incidir mais violência, claro, mas eu acho que tem uma coisa que é muito forte de terem pessoas mais tristes. Eu acho que esse é o principal ponto, assim, porque quando você não tem... Você percebe que quando Betim faz festa, como é que o povo fica alegre? Que é cultura e que... Né, eu vivi o pré-carnaval agora esses 2 dias, tinha muita gente, passou umas 30 mil pessoas ali, e as pessoas estavam muito alegres. Então, quando você não tem cultura, a chance de você ter um mundo triste, e aí a gente falando da cidade, tem uma cidade triste, é muito maior. E aí a tristeza pode levar ao suicídio, a tristeza pode levar à violência. Então, mas eu acho que a principal consequência de você não ter cultura numa cidade é ter uma sociedade triste. Nossa, e é muito prejuízo isso, né? E isso é muito São prejuízo. muitas consequências.
Porque eu não estou dizendo nem que as pessoas vão ser 100% alegres, né? Mas ter momentos de felicidade é muito importante, né? Quando você tem momento de felicidade, a vida é outra. Aí a pessoa cria expectativa, porque ela quer ser feliz de novo. Ela quer ter outros momentos felizes. Agora, quando só está tristeza... E cultura, ela ajuda, talvez, eu acho que é um dos maiores impulsionadores de felicidade, né? É difícil você ver alguém que fala assim, não, seja até porque sofreu por amor, né? Eu escuto uma música. Nossa, essa música me lembra isso. Eu ia até falar que eu mesmo sou essa pessoa que eu, né, todo mundo tem problema, nós temos situações nas nossas vidas, e quando eu falo assim, vamos ali ouvir uma música, vamos ali no show ao vivo, vamos sentar no barzinho, beber alguma coisa, comer alguma coisa, pra mim isso faz tanta diferença. Tanta, porque hoje foi um dia difícil, mas à noite eu cheguei, ouvi uma música, tive aquele momento, o meu dia amanhã vai ser completamente diferente. Os problemas vão estar lá ainda, estarão lá ainda, mas eu vou ver eles de outra forma, vou viver eles de outra forma. Você consegue mitigar, não é? Sim. E isso é cultura, por exemplo, sentar num bar, bater papo, pedir um petisco, aí você tem a culinária ali. Sim. Tudo isso é cultura, é porque cultura é algo muito amplo. Muito amplo. Nós esse aqui é o sobre isso ponto, aqui o tempo todo, né? É muito amplo. E aí, se não tem um espaço que oferta isso, e o espaço pode ser vários, nós somos um deles, né? Você vai ter uma sociedade triste. E aí vem as consequências da tristeza, do suicídio, a violência. Aí tem um monte de coisa, né? Pode ter diversas. Cada pessoa vai reagir de uma forma, mas tristeza leva a um monte de problema, assim. São muitas consequências. Muitas né? consequências, muitas consequências. É isso. Sérgio, infelizmente, o nosso tempo está se findando. Tem algo que você queira, assim, passar para as pessoas que às vezes a gente não teve oportunidade de falar aqui, um recado, uma mensagem, algo assim? Olha, eu gosto sempre de cantar um pedacinho de uma música. Ai, que delícia. Que eu falo que é assim, é onde a gente precisa olhar para o mundo, sabe? Nós vivemos numa sociedade estritamente muito desigual. Falar do Brasil nem se fala. E tem uma música do Seu Jorge que ela fala de um olhar. É sempre assim, né? Quando você chega nos lugares, você tem um Brasil e outro Brasil muito próximo. Normalmente você tem assim, um bairro muito rico e logo em frente tem a favela ali com um tanto de tristeza. E aí essa música se chama Brasis e ela tem a estrofe que fala assim, né? Tem um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. Um de sunga, outro de gravata. Tem um que faz amor e tem um outro que mata. Brasil do ouro, Brasil da prata. Brasil do balacochê, da mulata. Tem um Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz e saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Nossa, meu Deus então, do céu. Brasis, né? Eu acho que a gente tem que olhar e tentar criar pontes e derrubar os muros. Acho que a gente precisa fazer isso. Porque nós não temos que ser iguais, mas nós precisamos ter igualdade de oportunidade. E aí, se a gente olhar para o Brasil e conseguir ver essas que tem isso, né? Que tem um que é próspero, só que outro que não está prosperando, a gente tem que derrubar esse muro e criar ponte. Sem que ser igual os dedos da mão ali, né? Eles são diferentes, mas junto é forte. É isso. Nossa, Sérgio, antes da gente finalizar, produção, vocês colocam para mim a imagem, por favor, aqui, que é a imagem que fala de quais formas que as pessoas que querem ajudar, né? Pode falar, eles vão colocar para a gente, mas quem quer ajudar, quem quer apoiar, como eles podem fazer isso? Pode procurar lá o nosso site, nós temos uma página do Doe, pode doar por Pix, com cartão de crédito, pode ser um voluntário, pode doar roupas para nós, a gente pode agendar através do nosso WhatsApp, e aí a gente busca as doações, que a gente tem o bazar, então a gente também não fica só pedindo, a gente tem os nossos canais de venda de artesanato, de prestação de serviço, enfim, nós buscamos de todas as formas. Mas é só acessar o nosso site na página Doe, que tem todas as informações de como apoiar a Casa Cultural Dona Antônia. Ai, que ótimo. Sérgio, muitíssimo obrigada pela participação, foi incrível.
conhecer um pouco mais, saber como nasceu, saber um pouquinho das dificuldades, mas dos prazeres Dos também, prazeres. né? De como realmente é o impacto social da casa na cidade, né? No município. Eu fico feliz de ter participado e convido todo mundo a conhecer a casa, que é a casa que cabe todo mundo. E quero parabenizar você e a sua família pela iniciativa e por esse coração maravilhoso. A sua mãe, dá um abraço nela por mim. Se eu tiver oportunidade, eu quero ir lá e fazer isso pessoalmente, porque o tempo todo nós vimos que partiu dela. Partiu dela, exatamente. Partiu dela. Né? Vocês tiveram visionária. isso, mas veio dela. Veio dela. A dona Maria que se tornou Antônia. Sérgio, muito obrigada, tá? Deus os abençoe. E você de casa, muito obrigada pela audiência. Voltaremos e aguardamos vocês, tá? Pela presença, ó. Beijo. Tchau, tchau. Valeu.